Fala pessoal, eu sou o Galandir e hoje vamos falar sobre Bilbo Bolseiro, o personagem principal da história do livro de O Hobbit e dos filmes também. E eu fiz um vídeo falando sobre os Hobbits, que é o penúltimo vídeo, então se você quiser lá ver, ficou muito bom esse vídeo. Eu falei tudo sobre os Hobbits, onde eles vivem, qual o estilo de vida deles, os três tipos, que na verdade existem três tipos dessa raça. Então vai lá acompanhar e hoje vamos falar sobre a história completa de Bilbo Bolseiro. Vamos lá! Então, nascido no Condado em 22 de setembro de 2890 da Terceira Era, com 1,25 de altura, temos Bilbo Bolseiro, esse personagem épico, filho de Bungo Bolseiro e Beladona Tuque, e que era a filha do velho Tuque, que foi um dos chefes dos Hobbits e até essa época o Hobbit mais longevo. Então, Bilbo nasceu de duas famílias ricas, que eram os Tuques e os Bolseiros. E com essa riqueza, o pai dele construiu a toca de Hobbit mais invejada pelos outros Hobbits em cima de uma colina. Essa toca era invejada porque ela era gigantesca, salões grandes e luxuosos e extremamente confortáveis, então ela era invejada pelos outros. E ele nasceu assim nesse berço de ouro. Mas esse não é o início da minha história. Para mim começou... Bom, começou como você deve imaginar. Numa toca no chão, vivia um hobbit. Então, na verdade, ele nunca precisou trabalhar, porque o dinheiro dele era suficiente para ele poder viver a vida dele toda. E é assim que ele levava a vida, comia bastante, festejava bastante, chamava os amigos dele para ir na casa dele e fumavam uma erva de fumo lá que era, entre os hobbits, era muito famosa. Até que com uns 50 anos de idade, onde começa verdadeiramente a história dele, aparece a figura de um homem velho alto, com um chapéu e uma veste cinza, e começa a instigar ele, falar dele sobre aventuras e... Posso ajudá-lo? Isso é o que veremos. Estou procurando alguém para participar de uma aventura. Uma aventura? Não consegui imaginar alguém a oeste de Bree que tenha interesse em aventuras. Ele, como um bolseiro, que era uma família que era respeitava entre os hobbits, porque eles não faziam nada de muito diferente. Os bolseiros eram respeitáveis porque eles eram aquele padrão de família rica que não fazia aventuras, que eram odiadas pelos hobbits, fazer aventura, sair, pra que isso? Então esse lado bolseiro dele logo despertou e ele falou, não, não é aventura, e entrou pra casa dele e fechou. Só que esse homem velho cinzento era o mago Gandalf, e ele envia convite para 13 anões para fazer uma reunião na casa do Bilbo Bolseiro sem ele próprio saber. O Bilbo não sabia que aconteceria uma reunião na casa dele para falar sobre uma aventura de recuperar tesouros, e o Gandalf faz isso, convoca uma reunião na casa dele sem ele mesmo saber. Me desculpe, eu o conheço. O que ele se refere a mim, eu sou Gandalf. Está decidido. Será muito bom para você. E muito divertido para mim também. Eu informarei aos outros. Informar a quem? O quê? Não. Então, eis que surge na casa dele 13 anões de noite para debater sobre aventura, e ele fica, que é isso, o quê? Mas o seu espírito Tuque, que na verdade era a outra parte da família dele, que os Tuques eram aventureiros e que não eram muito respeitados, porque do nada eles desapareciam e voltavam depois de um ano com tesouros e aventuras para os hobbits, como eu disse, e eles não gostavam disso, então os Tuques não eram respeitáveis, mas eles tinham um espírito muito grande de ver o mundo, e esse espírito foi despertado no Bilbo, que do nada ele se vê entrando nessa aventura e assina o contrato para poder entrar nessa roubada, que digamos, né? Porque essa aventura a gente vai ver que era uma furada. Naquela época eu sempre era pontual. Eu era totalmente respeitável. E nada de inesperado havia acontecido. Então, o que acontece é que Gandalf escolheu sabiamente Bilbo porque entre os hobbits ele era o mais inteligente, o mais culto, e ele sabia falar bem, e ainda tinha esse espírito de aventura que ele não sabia dentro dele, mas o Gandalf sabia disso. E se não fosse o Bilbo nessa história, todo desenrolar teria acontecido totalmente diferente. Primeiramente, a gente percebe que se ele não soubesse falar, ele não conseguiria nem passar aquele debate com o dragão, não conseguiria conversar com os chefes dos elfos e dos homens no momento da guerra. Então a gente percebe que
isso para o futuro, a escolha do Bilbo foi certeira por parte do Gandalf. Então, a aventura é essa que ele foi participar, que ele foi com mais 13 anões ter que recuperar o ouro que foi tirado desses anões. Só que esse ouro não foi pegado por um simples exército, né? Foi tomado por um dragão e eles teriam que pegar esse ouro de volta das garras de um dragão. Então a gente já percebe a loucura que o cara se meteu, né? Ele foi basicamente para a morte. Tanto que tinha uma parte na escritura lá que ele assinou que caso ele morresse, o dinheiro não seria dado a ele, logicamente, né? Ele foi morto, incinerado, como que ele receberia algum ganho, né? Então imagina você é um cara rico, tá lá de boa na sua casa, tem dinheiro infinito, come bem, vive bem, e aí chega várias pessoas e tiram você da sua zona de conforto e colocam você para passar por várias coisas, várias provações insanas que ele teve que passar como uma criatura pequena demais. O cara tem 1,25 de altura e de frente a coisas enormes, dragões, trolls, e ele ainda volta vivo dessa situação, né? Incrivelmente, ele como uma criatura pequena faz várias coisas que são inacreditáveis. Então, na verdade, a gente percebe que ele vivia numa bolha no condado, numa parte totalmente feliz e segura, e ele sai para conhecer o mundo e de cara ele já encontra com trolls, encontra com elfos, encontra com orcs que quase arrancam a cabeça dele, encontra uma criatura nojenta que carregava um anel de ouro e que depois que ele rouba esse anel de ouro e depois a gente vem descobrir que esse anel era a arma mais poderosa que existia, que foi feita por um ser maligno, só que ele não sabia nada disso, ele só foi sendo jogado no meio da história e, na verdade, ele se vê muito bem dentro dela depois, que ele consegue salvar os amigos dele quando eles estão presos nos salões dos elfos da floresta, e depois ele consegue barganhar com um dragão no meio da montanha, onde provavelmente ele seria destroçado. Então a gente vê como que ele foi desenrolando até que depois ele se encontra no meio de uma guerra entre homens, anões e elfos, e ele barganha com eles, vai conversando, moldando, e ele consegue juntar esses reinos para, na verdade, lutar contra o outro mal, que eram os orcs, que depois chegaram entre as montanhas, lutando. Eu vou falando depois cada parte dessa em um vídeo separado, porque cada momento dessa história é muito épico. E ele depois encontra com a morte, porque 3 de seus amigos morrem. Depois que ele retorna para a casa dele, ele perde o título de respeitabilidade dele, porque ele saiu por um ano e depois apareceu de volta, então aquilo era muito esquisito para os hobbits. Depois ele vai conseguindo essa respeitabilidade de novo, mas ele também já não estava nem aí, porque ele conheceu o mundo de verdade. Um momento só, esse aí é o baú da minha mãe. E essa é a minha cadeira de jantar. Parem! Houve um engano! Quem é você? Como assim quem sou eu? Você sabe quem eu sou perfeitamente, o Nobélia Sacola Bolseiro. E essa... Aquela cidadezinha pacata para ele, na verdade, era pequeno agora. Tanto que ele ocupa seu tempo escrevendo um livro, e esse livro é entregue a nós, seres humanos normais. E esse livro que ele escreve é este aqui, O Hobbit, que na verdade está na descrição caso você queira comprar, ainda está com desconto lá. Então, esse livro é narrado pelo próprio Bilbo, ele que escreve, você vê a narração dele, ele contando os fatos pela visão dele. Então, a gente vê como ele foi jogado nessa história e, na verdade, ele se dá muito bem nela. E também ele começa a cuidar do Frodo Bolseiro, que depois aparece lá em Senhor dos Anéis, é o personagem principal de Senhor dos Anéis, e ele que é o cuidador dele, ele ensina muitas coisas pro Frodo, tanto a escrever, a ler, mas quanto a visão de mundo ele passa pro Frodo. E quando ele estava com 110 anos, que já era uma idade muito avançada para os hobbits, ele falava que ele se dizia esticado, é como se fosse um chiclete a vida dele, era um chiclete e estava sendo esticada. E ele estava se sentindo muito esquisito, só que na verdade, por que ele estava se sentindo esquisito é por causa que ele estava portando a arma mais poderosa de todas e ela esticava a vida das pessoas, dos portadores dela. A pessoa que usasse ela tinha uma vida maior que normal. Tanto que o último portador dela viveu mais de 500 anos, porque usava esse anel de ouro. Então, no seu aniversário de 111 anos, ele decide que ia fazer uma brincadeirinha, que ele ia colocar esse anel no dedo, e esse anel tem o poder de te deixar invisível, e ele faz isso na frente de todo mundo, uma brincadeira. Só que, nos olhos do Gandalf, que estava nessa festa,
ele assusta e percebe que esse anel que estava sendo usado pelo Bilbo, na verdade, era a arma lendária que ele não pensava que era. Tenho coisas a fazer. Adeus. Bilbo! Então, depois disso, ele chega na toca do Bilbo e fala com ele que ele tem que deixar esse anel para trás, que isso tinha que ser destruído imediatamente, porque exércitos gigantescos e pessoas poderosas estavam atrás dessa arma, e isso poderia causar grandes problemas, e ele devia ser destruído imediatamente. Então, Bilbo, por livre e espontânea pressão, assim, ele deixa o anel para seu sobrinho Frodo, que agora tinha a missão de destruir esse anel. E ele foi o único portador do anel que conseguiu soltar ele por vontade. Ele conseguiu deixar, não foi tirado dele. Ele foi o único portador que conseguiu se desprender disso e deixar para trás. Então você vê quanto que esse cara era brabo. Essa arma era tão poderosa que corrompia as pessoas, deixavam elas servos desse objeto. Então ele dá de presente a Frodo, né, essa missão, que na verdade era um presente, né, um presente de grego, porque basicamente ele condenou o Frodo à morte. E também ele dá, na verdade, uma cota de malha que ele conseguiu na sua aventura, uma cota de malha que era conhecida como os Elfos de Mithril, que era impenetrável, e uma lâmina élfica que pegou no covil de Trolls na aventura dele. Então ele dá essa missão, esse presente grego pro Frodo, e essas duas armas que poderiam ajudar ele, e na verdade ajudam bastante, tanto que salva a vida dele, a gente vê no Senhor dos Anéis. Então depois que todo esse desenrolar acontece, tudo é terminada, a Guerra do Anel acaba, o Anel foi destruído, ele tem o direito de ir, junto com Gandalf e o resto dos Elfos, a Aman, que é a Terras Imortais, onde viviam os deuses, e somente ele, Bilbo Bolseiro e Frodo foram dados essa oportunidade de ir para um outro mundo, e a gente não sabe o que acontece com eles depois disso, se eles morrem lá, ou então, como é a Terras Imortais, eles podem viver para sempre, porque na verdade eles carregaram um fardo gigantesco, então esse foi o presente dado a eles, né, pelo fardo que eles carregaram, ele ir conhecer as Terras Imortais e os deuses. Eu acho que estou pronto para mais uma aventura. Então é isso, esse é Bilbo Bolseiro, um personagem que nos filmes não é tão interessante e fodástico quanto ele é nos livros, mas na verdade nos livros ele é um cara muito sábio e muito foda. Então é isso, pessoal, eu sei que você gostou desse vídeo, você ficou até aqui, não é possível que você não gostou. Então deixa um like e se inscreva nesse canal pra gente, que eu vou postar os desdobramentos dessa história e vai ser muito interessante. E caso você queira saber ainda mais sobre essa história, nada melhor do que comprar esse livro na descrição com desconto, então tá aqui na descrição. E tem também meu Instagram, onde eu falo tudo sobre esse universo, várias postagens muito bonitas lá. Então é isso, siga aí meu Instagram, deixa o like, se inscreva e até a próxima Viajante da Terra-média.